nós ficamos até quase meia-noite, né? Estudando a palavra do Senhor, 15 Eu tive online. Eu vi. Eu fui 9 horas, você estava online. E isso é tremendo. Irmãos, aos nossos olhos, nós iríamos marcar esse batismo, né, até para os irmãos que estão nos assistindo, as ovelhas da casa do Senhor, com a igreja toda reunida. Mas o Espírito Santo me deu uma passagem lá no livro de Atos, capítulo de número 8, e versículo de número 26. Ele já tinha falado isso no meu espírito, a respeito do eunuco, né? Esse eunuco aqui, ele estava saindo de Jerusalém. Ele era etíope, ele poderia ter conhecido esse Cristo e indo lá para o adorar. A Bíblia diz que ele foi até Jerusalém para adorar. E ao seu retorno, ele estava sentado naquela carruagem e a Bíblia diz que ele estava lendo o livro de Isaías. E o livro de Isaías é um livro muito messiânico, né? Revela muito a virtude de Cristo Jesus, né? Revela muito o encontro do homem para com Cristo. E ali ele ficou maravilhado lendo aquele livro de Isaías. E mais maravilhado ainda ficou Deus, porque do céu agradou os olhos do Senhor. E automaticamente o Senhor Jesus impulsionou a Filipe ao encontro daquele homem. Como que eu vou deixar um homem desse sair assim, sem levar ele ao arrependimento? Porque ele ficou interessado na palavra do Senhor. Ele foi até a casa do Senhor em Jerusalém. Ali ele foi ministrado pelaquela palavra. E ali, né, ele sentiu paz, sentiu alegria. Portanto, que ao retorno à sua casa, ele continuou lendo as Escrituras. E aquilo muito, eu creio que agradou os olhos de Deus. E ali o Senhor falou a Filipe, falou assim, tem um eunuco, assim, vá ao encontro dele e prega para ele sobre o arrependimento, sobre o batismo. E eu creio que isso aconteceu com vocês. Deus levou vocês até a casa do Senhor, até a casa dele. Junto ali nos adoramos a ele. Junto ali pregamos a palavra do Senhor. E vocês deram ouvido, né? Vocês quiseram essa experiência com o Senhor. E hoje chegou Jesus aqui, na nossa vida, na vida de vocês, para que vocês tivessem essa oportunidade de batizar. Temos poucas pessoas, né, devido a essa pandemia, mas o principal está aqui. O Espírito Santo está aqui. Ele está no controle de todas as coisas. É Ele que rege a nossa vida, é Ele que nos lava nessa manhã, para a glória do Senhor. E lá no livro de Atos, capítulo de número 8, versículo de número 26, diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho, e desce a Jerusalém para Gaza, que está no deserto. E levantou-se e foi, e eis que o homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, que era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém adorar. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e junta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia a profecia de Isaías e disse, entendes tu o que li? Interessante, né? Que ele estava na carruagem. Ele estava andando, o cavalo não parou, continuou andando. E ali o Filipe, ele foi movido pelo Espírito Santo. Imagina, irmão, quem consegue correr e ao mesmo tempo falar? Isso é uma obra do Espírito Santo. Às vezes a gente, para subir o morro lá, né, Janaína, para poder, o presbítero Mário, para poder ir para o monte, a gente fala sobre o morro falando, cansado, a gente talvez já foi, e a gente vai perdendo o fôlego. Imagina ali, aquela carruagem, quantos cavalos carregava aquela carruagem? Ninguém sabe. E ali Filipe, ele aparelhou ele com aquela carruagem, e ele foi conversando com aquele eunuco. E a primeira coisa que ele falou foi, você está entendendo o que você está lendo? Aí a gente vai dar continuidade.
E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensina? O Espírito Santo já sabia de tudo. Sabia que aquele homem, ele saiu de Jerusalém cheio do Espírito Santo. Ele saiu querendo conhecer esse Espírito Santo. Só que ainda não foi revelado as Escrituras, porque ainda não tinha ninguém para ensinar. E ali o Espírito Santo levou Filipe para poder ensinar essa palavra para aquele eunuco. E assim o Senhor tem feito nas nossas vidas. Por quê? Porque partiu o desejo do coração daquele homem. Aquele homem quis conhecer esse Jesus. Aquele homem quis se entregar a esse Jesus. Irmão, só busca, só lê quem quer. Existem diversos livros, existem diversos conhecimentos. E eu e você que buscamos esse conhecimento. Só que tipo de conhecimento que nós buscamos? A conhecer de Deus ou conhecer do mundo? Aquele homem conhecia as coisas do mundo, mas as coisas do mundo já não tinham mais importância para ele. Ele conhecia a história da sua rainha, ele conhecia a história do seu rei, mas aquilo dali não foi suficiente para poder trazer a paz que ele precisava no seu espírito. Portanto, que quando ele saiu ali de Jerusalém, ele ouviu lá naquele lugar a palavra do Senhor e ele deu continuidade em buscar, porque aquilo dali fez bem para a sua alma. E nós temos que ser assim. Nós temos que nos vaziar de nós mesmos, de não dar importância às coisas vazias, às coisas sentimentais, às coisas naturais, às coisas corriqueiras. Mas todo dia nós temos que buscar a palavra do Senhor para que nós possamos entender aquilo que o Espírito Santo quer nos orientar, aonde que o Espírito Santo quer nos levar. E esse homem aqui, ele quis ter uma mudança na vida dele. Ele era israelita? Não. Ele era de outra nação. Nós somos judeus? Não. Nós somos de outra nação. Mas a Bíblia diz: bendito é aquele que dá crédito à palavra do Senhor. Aquele que se lança ao Senhor, o Senhor ele não vai lançar fora. Ele vai pegar para si. Ele vai fazer dele agora morada, vai fazer dele habitação. Por quê? Porque o Senhor viu que nós temos crédito. Porque aquele que ouve as palavras do Senhor e guarda, aquele que ouve a palavra do Senhor e guarda, o Senhor não vai lançar fora. O Senhor vai fazer dele morada. O Senhor vai fazer dele uma fonte, viva, de águas limpas, de águas purificadoras. E é isso que o Senhor quis fazer na vida daquele homem. E levantou-se e foi eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de uma rainha. Então aquele homem, ele vivia debaixo de um palácio. Ele vivia em um palácio. E ele prestava ordem a uma rainha. E com certeza a rainha liberou ele para ele ir até Jerusalém para fazer alguma coisa. E quando ele chegou em Jerusalém, a primeira coisa que ele foi fazer o quê? Adorar. Quando nós chegamos na casa do Senhor, qual é a primeira coisa que nós vamos fazer? Conversar com alguém? Reparar o que está acontecendo? O espaço físico da igreja? Ou nós vamos adorar o Senhor? Muitas das vezes nós não conseguimos alcançar aquilo que está no coração do Senhor, porque os nossos olhos são voltados para as coisas que nós queremos, as coisas da carne. Mas os nossos olhos têm que ser voltados para a vontade de Deus, os nossos olhos têm que ser voltados para a palavra do Senhor, porque só Deus sabe muitas das vezes a forma que nós vamos para aceitar o Senhor, ou até que nós vamos lá na casa do Senhor para adorar. Às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor para adorar, mas as nossas contas estão atrasadas, estão desempregados, estão com problemas familiares, com esposo, com esposa, com filho, mas tudo isso não é empecilho para que nós prestamos a Deus um culto de qualquer maneira. Não, aí é que o Espírito Santo nos fortalece para que nós possamos prestar a Deus um culto de louvor, um culto de adoração por excelência e não de qualquer maneira. Porque aquele homem ali, ele aprendeu a dar o seu melhor para o Senhor. Portanto, que no decorrer da sua viagem, ele não parou de buscar, ele continuou buscando o Senhor constantemente. E a vida do cristão é assim. Não tem como nós interrompermos uma vida com Cristo. Não tem como eu interromper, agora eu estou lendo a palavra, agora eu estou buscando, agora eu estou lendo esse negócio que as pessoas lêem, o horóscopo, para ver o seu... agora eu vou ver qual é o meu signo. Não tem como você fazer isso.
A Bíblia diz, ou você serve, ou você não serve a Deus. Existem dois senhores, Deus e Mamon. Só que um é maiúsculo, Deus, Todo-Poderoso, e o outro é minúsculo, aquele que foi caído, aquele que foi rebelde, aquele que foi desobediente. A nossa carne vai nos levar a adorar esse Mamon, a esse demônio. Mas a nossa alma, ela anseia pelas coisas de Deus. E aquele homem ali, ele tinha com certeza largado os seus costumes. Porque quem que adorava na Etiópia? A outros deuses. Era um território pagão. Era uma nação pagã. Mas aquele homem, quando ele foi lá e ele adorou, ele deu crédito ao seu Espírito Santo. E toda vez que nós entramos na casa do Senhor, nós temos que largar tudo que nós fazíamos, abandonar tudo. E agora nós prestamos ao Senhor de adoração. Amém? E correndo Filipe, eu vi que lia a profecia de Isaías. E entendes tu o que ler? Filipe não queria saber qual seria a resposta daquele homem. Se de repente aquele homem falasse assim, não, eu não quero não, pode deixar que eu vou continuar na minha viagem aqui sozinho. Não, mas ele teve uma atitude humilde. Como que eu vou entender? Às vezes, quando você está na casa do Senhor, ou você está iniciando, e você não quer uma ajuda. Você rejeita quem o Senhor tem enviado até você. Aquele homem ali, ele era uma autoridade. Ele tomava conta do tesouro daquela rainha. Ele era um homem conhecido na sua nação. Pelo cargo que ele ocupava, de repente, quando ele olhava Filipe, qual era a vestimenta de Filipe? Filipe era conhecido? Não. Tinha valor? Não. Era uma pessoa que era perseguida. Perseguida por quê? Porque levava um evangelho de simplicidade. Levava um evangelho aonde levava o homem ao arrependimento dos seus pecados, mas não levava o homem a destaque para ser conhecido. Quando alguém naquele momento era envolvido por essa palavra, passava-se a ser perseguido pelos romanos e até pelos judeus, né? E ali ele olhou para Filipe e ele falou, ele não olhou pela aparência, ele olhou pelo amor que Filipe estava tendo pela vida dele, de se prontificar em ajudar. Será que eu, quando chego perto de alguém, eu estou me prontificando a ajudar ou a reparar? Ou olhar, né? Olhar pelo que está vestindo, olhar da forma que fala. Nós temos que chegar perto de alguém e perguntar se precisa de ajuda. Filipe viu que ele estava querendo, mas ainda ele estava lendo aquela palavra, mas ele precisava de ajuda. Algumas coisas teriam que ser esclarecidas na vida dele. E é isso que o Espírito Santo faz. Nessa manhã ele está aqui como ajudador, como intercessor, nos orientando, nos ministrando na nossa vida aquilo que nós precisamos de ouvir, para entender que nós estamos não só tomando um banho, mas verdadeiramente nessa manhã nós estamos aqui para sepultar o velho homem. Ali Filipe começou a pregar na vida daquele eunuco que ele tinha que abandonar todos os ídolos, que ele tinha que renunciar a todos os seus pecados, que daquele momento em diante o Senhor não ia se lembrar mais, porque o Senhor estava querendo fazer uma nova história na vida daquele eunuco. Um dia o Senhor fez uma nova história na minha vida. Eu nasci no berço evangélico? Não. Eu andei certinho? Não. Eu nasci no berço não evangélico e andei todo errado na minha vida. E às vezes tem pessoas que nascem no berço evangélico, mas quando perde uma certa idade, faz tudo que é de errado. Não importa, meu irmão, se você nasceu no berço evangélico ou não. O que importa para Deus é você ter uma vida com Ele. Não é uma vida de igreja, é uma vida com Deus. E a vida com Deus não é uma vida de você só conhecer a palavra. A vida com Deus é uma vida de você obedecer a palavra do Senhor. Então, se nós obedecemos a palavra do Senhor, nós temos comunhão com o Senhor. E quando nós temos comunhão com o Senhor, nós carregamos a presença do Senhor. Aquele eunuco ali, ele conhecia a palavra do Senhor, mas ainda o Senhor não habitava dentro dele. Por quê? Porque ele não tinha ainda renunciado. Porque ele não sabia de que forma que ele iria renunciar. De que forma que nós aceitamos a Jesus? Quando aquela palavra entrou no nosso coração.
mas precisou de alguém ministrar na nossa vida para a gente renunciar tudo aquilo que nós fizemos que não agradou os olhos do Senhor. E ali Filipe, ele estava naquela manhã ali, ou à tarde, anunciando para esse grupo o que ele precisaria de fazer. E ele continuou pregando. Lá no 32. E o lugar das escrituras que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está no mundo o cordeiro diante de todos os que assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contara a sua geração, porque a sua vida era tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te que quem diz isto, profeta de si mesmo ou de alguma outra coisa? Então Filipe, abrindo a boca, e começou nessa escritura lhe anunciar Jesus. E indo ele caminhando, chegou a pé a uma água e disse: eunuco, eis aqui a água, o que me impede de ser batizado? Ali, Filipe estava falando da sua vida pessoal. Ele estava falando que ele estava passando perseguição porque ele estava pregando o evangelho? Não, ele estava não levando os seus problemas para aquele eunuco. Às vezes, irmão, nós temos a atitude errada. Nós perdemos a oportunidade de ganhar quem o Senhor está confiando nas nossas mãos. Em vez de nós chegarmos para as pessoas e levar Cristo Jesus, nós estamos levando os nossos problemas. Nós estamos levando as nossas dificuldades. Filipe, de repente, se ele fosse um mercenário, ele viu aquele homem e ele queria tirar algum proveito, porque sabia que aquele homem tinha conhecimento e tinha uma situação financeira boa. Mas ele não olhou para isso, porque ele sabia para onde ele ia, ele não poderia levar nada, porque lá já estava preparado todas as coisas. Ali Filipe estava preocupado, não era com o que aquele homem tinha, mas era pela alma daquele homem. E ele estava falando ali do que tinha acontecido com Jesus. O que aconteceu com Jesus? Que Jesus veio para perdoar os nossos pecados. E que ele morreu, né, tomando os nossos lugares como pecador. A Bíblia diz que ele era um homem justo. Ele se despiu da sua glória e habitou entre nós. Irmão, já pensou você se despir da sua glória? Às vezes a gente não quer sair da nossa razão para poder ser submisso à palavra do Senhor. Às vezes a gente não quer sair daquilo que nós pensamos para poder viver a palavra do Senhor. Agora imagine você largar o trono da sua glória e você vir aqui numa terra incorrupta. A Bíblia diz que ele se fez miserável e habitou entre nós. Ele saiu de um lugar que era santo, né, para habitar no meio de um povo totalmente perverso, totalmente destituído da glória do Senhor, porque os homens eram amantes de si mesmos. Mas ele olhou pelo pecado? Não. Se ele tivesse olhado pelo pecado, ele não tinha olhado para mim e para você. Mas ele abandonou o pecado e ele olhou para os pecadores. Ele veio para perdoar os nossos pecados. Ele veio para nos dar vida e vida eterna. Porque a Bíblia diz que todos nós já estávamos destituídos, então nós estávamos condenados ao inferno. Mas a Bíblia diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. Enviou para quê? Para todo aquele que nele crê. Não pereça. Não perecer aonde? No engano de Satanás, nas bebidas, nas drogas, nas prostituições, na mentira, na fofoca, na lascívia. Isso, quando nós praticamos, nós estamos perecendo, né? Perecendo nessa terra. Satanás está se agradando, porque quando nós descermos, nós não alcançaremos a eternidade. Mas se nós nos arrependermos do nosso pecado, como aquele eunuco se arrependeu, através de ouvir a palavra de Cristo Jesus, a Bíblia diz que os seus pecados são perdoados. E ali ele estava falando que Jesus, embora ele não tendo nenhum pecado, ele pregando o evangelho de salvação. Ele estava confrontando o homem. O que Jesus está fazendo aqui é nos confrontando, dizendo: ó, eu venci. Eu venci a humilhação, eu venci a perseguição, eu venci a afronta, eu venci a cruz. Às vezes o crente não quer vencer uma perseguição. Ah, estão falando de mim.
Ah, meu esposo, minha esposa, o irmãozinho da igreja, eu vou largar tudo. Jesus não largou, irmão. A cruz, a Bíblia diz que ela não era leve, ela era pesada. Mas mesmo assim ele não largou. Ele continuou com aquela cruz até o fim. Ali foi necessário ele levar para sepultar. Então ali foi necessário ele carregar aquela cruz para que nós não tomássemos aquela cruz. Ele tomou a nossa crucificação eterna, ele tomou. E ali, meu irmão, ele estava pregando essa palavra. Ele estava falando, é necessário que você faça isso. Ele não precisou de falar nada. Ele foi mudo para o matador. Ele ficou quieto. Ele aceitou as humilhações. Às vezes, irmão, nós não queremos aceitar as coisas que Deus foi da nossa vida. Não, quem é esse cara que vai falar? Vou lá tomar satisfação. Você não tem que tomar satisfação de nada. Você tem que aceitar aquilo que o Senhor dá. Quem diz que o Senhor só dá coisas boas? Ele nos coloca à prova. Mas Ele nos dá força para vencer todas as provações. E Ele nos dá resistência para podermos vencer tudo aquilo que o inimigo tenta colocar na nossa vida. Porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores pela força do nosso braço? Não. Porque existe um Deus que guerreia por nós. Existe um Deus que nos garante a vitória. Porque Ele fala, se Ele venceu, nós venceremos. Se Ele venceu aqui as afrontas, as humilhações, por que nós vamos falar que a gente não vamos vencer? Porque eu não aguento mais, eu vou chutar o balde. Eu vou largar tudo, eu vou abandonar. Aquele eunuco, ele estava abandonando totalmente o contrário, ele estava abandonando o pecado, para poder agora entrar em uma comunhão com o Senhor. O que não pode é você estar entrando na comunhão com o Senhor e se tiver alguma decepção, alguma mágoa, é você nunca abandonar essa atitude que vocês estão fazendo hoje. Não larga Jesus por nada. Vai vir prova? Sim. Vai vir perseguição? Sim. Vai vir afronta? Sim. Vai ficar mais difícil para vocês? Sim. O inimigo vai fazer de tudo para vocês desistirem. O inimigo, ele não para. Quando nós aceitamos a Jesus, aí que nós entramos em uma guerra espiritual. Quando nós não aceitamos a Jesus, nós estamos, está tudo bem, tudo está tranquilo, a gente não sente, porque a gente não conhece as coisas espirituais. Enquanto Jesus não tinha sido batizado, não começou o ministério dele, existia perseguição para Jesus? Não. Existia alguma força para Jesus? Não. Ele tinha problemas? Não. Mas quando ele começou a evidenciar, quando ele foi batizado, quando ele foi cumprir a promessa de Deus, começou as perseguições. As coisas começam a acontecer na nossa vida quando nós ficamos vivendo o homem. Porque agora nós tornamos inimigos do mundo e amigos de Deus. Quando nós tornamos inimigo do mundo, o mundo se torna o nosso inimigo verdadeiramente. Eles não conseguem entender o Senhor. Eles não conseguem entender o que é a morte. Eles não conseguem entender por que eu tenho que adorar. Por que eu tenho que servir? Por que eu tenho que me submeter? Esse eunuco aqui, ele estava entendendo que ele tinha que se submeter agora a essa palavra que ele estava lendo. A partir de hoje, vocês têm que submeter à palavra do Senhor. A autoridade de Deus, essa palavra aqui é autoridade. Essa palavra aqui, ela produz vida. Ela produz esperança. Irmãos, aqui nós seremos mais do que... Não existe evangelho de facilidade. Não existe o evangelho de comodidade. Ah, vou aceitar Jesus. Não. Agora vocês estão aceitando Jesus, vocês vão sepultar o velho homem. A Bíblia diz: a partir de hoje, a gente está falando para vocês agora, está sendo recebendo o selo do meu espírito. A partir de hoje, deixe de pregar o evangelho a todos que não conhecem o Senhor. Se um dia eu estou aqui, porque um dia alguém se levantou e pregou para mim. O que Jesus fez foi durante 3 anos para nos ensinar a como fazer correto. Agora ele deu autoridade, agora ele deu responsabilidade para eu
E o que nós estamos fazendo hoje aqui são novos discípulos. É dar continuidade. O Senhor, para poder pregar isso daqui, precisa de título. Para poder anunciar que Jesus está vindo, que Jesus morreu, para poder pregar para o seu patrão, para o seu amigo, para o seu pai, para a sua mãe, o que quer que seja, precisa de título? Precisa de cargo? Não. Só precisa de ser voluntário. Só precisa de ser cheio do Espírito Santo para poder parar do lado de alguém, igual o Felipe fez, e ganhar tempo. E pregar para alguém. Felipe, ele não era prático. Felipe, ele olhava o Espírito Santo. Felipe não foi por vontade própria. Felipe, a Bíblia diz que aqui o Espírito Santo mandou Felipe ir até aquele homem. Vai ter pessoas que o Espírito Santo vai conduzir você, eu, para irmos, para pregar. Agora, a pergunta é, eu vou querer ir? Eu vou querer obedecer? Felipe poderia falar para Deus, eu vou ou não vou? Mas ele fez a escolha certa. Vai ter momento que o Senhor vai dar a ordem para mim e para você. Mas Ele não vai nos obrigar. A escolha é nossa. Ah, não, o Senhor sabe. Não, irmão. Ele sabe. Aquilo que eu posso é aquilo que eu não posso. Às vezes nós somos omissos. Não seja omisso para as coisas do Senhor. Seja omisso para as suas coisas. Mas não para as coisas do Senhor. Da mesma forma que nós fazemos o bem para a gente, agora nós vamos aprender a fazer para o bem. Felipe estava fazendo para Deus? Sim ou não? Sim. Mas também estava fazendo melhor ainda para aquela alma, para aquele homem. Porque se de repente Felipe não pregasse, não fosse voluntário para poder pregar para aquele homem, se aquele homem morresse, de quem que o Senhor ia recolher? De quem que o Senhor ia cobrar aquele sangue? De Felipe. Porque para aquela alma o Senhor levantou Felipe para pregar. Tem pessoas, Messias, que estão esperando você do seu jeito. Ou seja, Deus vai te usar do seu jeito. Tem pessoas na frente que Deus está esperando levantar você para poder pregar. A irmã Rosa, a mesma coisa. Tem pessoas que Deus vai levantar a senhora para poder pregar do seu jeito. Porque quem faz não é a Rosa, não é Natan, não é Manuel, é o Espírito Santo. Quem fez a obra aqui não foi Felipe, foi o Espírito Santo. Felipe simplesmente só foi um porta-voz do Espírito Santo. Porque as palavras já estavam tudo ali dentro. O Senhor já tinha colocado a palavra na vida de Felipe, para poder ministrar na vida daquele homem. Porque se de repente Felipe chegasse ali e falasse o que ele entendia, não ia dar certo. Aquele homem de repente iria rejeitar até o que ele estava lendo, quanto mais o que Felipe estava anunciando para ele. Mas o Espírito Santo sabe aquilo que você precisa nessa manhã para permanecer. O Espírito Santo sabe aquilo que você precisa, aquilo que a senhora precisa, para poder não desistir, mas permanecer firme, porque Ele conhece a sua necessidade. Ele conhece a sua necessidade, assim como Ele conhecia a necessidade daquele eunuco. Qual era a necessidade daquele eunuco? Era ter paz dentro de si. O que o Senhor estava querendo oferecer para mim e para você nessa manhã é paz para você vencer. Vai precisar de você se defender? Quem te defende? Quem defendeu? Cristo. Deus. Por isso que ele foi como ovelha muda para o matador. Ia resolver ele falar alguma coisa? Não. Porque o homem já tinha um tempo no seu coração. Tem pessoas que não vão precisar você falar nada. Eles vão te magoar, vão te afrontar, vão te ferir, mas permanece firme. Agora você entrou, nós entramos em uma guerra espiritual. Vai melhorar as coisas? Eu não posso mentir, não vai. Mas tem de bom ânimo. A Bíblia diz. Cristo falou, tem de bom ânimo. Eu venci. O Evangelho não é estático. O Evangelho é renúncia. O Evangelho não é aquilo que nós queremos, porque vai ter momento que a sua carne vai querer desistir. Vai ter momento que você vai querer ficar fraco, vai ter momento que você vai querer recuar, vai ter momento que você vai querer voltar atrás. Mas o Espírito Santo sempre vai falar, ó, não haja. Não olhe para a circunstância, não olhe para a situação, não olhe pelo seu gigante, pela adversidade. Eu venci. Sabe de que forma que ele venceu? Falando? Não, ele venceu na
contra a vida de vocês, cara, porque existe um Deus que não morre. Existe um Deus que está enviando, está preparando para vos dar a dupla honra. Amém? Pastor Janina. Lembra aqui? Mediante o sofrimento expiatório do Senhor Jesus Cristo, Deus estabeleceu um relacionamento conosco que se chama Novo Pacto, segundo o qual receberemos o perdão dos pecados e a vida eterna. Esta cerimônia de batismo lembra nossas obrigações para com Deus e para com o próximo. Portanto, aproveitaremos a oportunidade para a reconsagração de vida e a renovação de nossas promessas. Comprometemos-nos a trabalhar pelo progresso da Igreja de Cristo, no conhecimento e na santidade, para promover sua espiritualidade e para mantermos firmes em seu culto, disciplina e doutrina. Como administradores do que Deus nos confiou, comprometemos-nos a contribuir com alegria e regularmente para o sustento do ministério, para os gastos da igreja, para o auxílio dos pobres, para a expansão do evangelho por todo o mundo. Quanto ao nosso lar, comprometemos a manter o culto doméstico e oração em casa, criar nossos filhos no temor do Senhor e compartilhar o evangelho com nossos familiares, amigos e conhecidos. Em virtude do nosso chamado para sermos discípulos de Jesus, comprometemos a andar com prudência e discrição diante do mundo, evitando a pecaminosidade, que é reprovável. Comprometemos a ser justos em nosso relacionamento com os demais, fiéis em nossos compromissos e exemplares em nossa conduta. Comprometemos a evitar as murmurações, a maledicência e a ira, e a ser fervorosos em nossos esforços para promover e expandir o reino de Jesus, do reino do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em virtude de termos um só Senhor que nos une, como irmãos em uma só fé, comprometemos a cuidar um dos outros em amor fraternal e a orar um pelos outros em tempos de enfermidades e dificuldades, a sermos corteses em nossa maneira de falar, em nada sermos ofensivos, e estarmos sempre dispostos a procurar reconciliação e o perdão, segundo os ensinamentos de nosso Senhor. Vocês assumem esse compromisso? Vocês creem em um só Deus que subsiste em três pessoas: Deus Pai, o Criador, Deus Filho, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e está à direita de Deus Pai no céu, e Deus Espírito Santo, santificado e consolador da nossa alma. Vocês creem que as Escrituras Sagradas do Antigo e Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja? Vocês confessam que por natureza são pecadores e por isso necessitam e dependem da graça de Deus? Confessam? Vocês creem que o sangue de Jesus Cristo purifica o pecador de todo pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão senão pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pela obra do Espírito Santo em nós? Vocês prometem, como membros desta igreja, ser fiéis no dízimo da oferta, sujeitar-se à liderança espiritual no temor do Senhor, à disciplina da igreja, a seu ensino e orientação, enquanto forem fiéis às Escrituras Sagradas? Já está bem. Pode aproximar mais, Maria. Tem um de água fria. Vamos lá. Rose Eliette de Souza. Segurão.
Irmã Rose, em razão do fato de você já ter crido em nosso Senhor Jesus Cristo e ter o recebido como seu Salvador, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em obediência à grande comissão segundo sua profissão de fé no Senhor Jesus, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diante de sua confissão de fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus e seu Salvador, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmã Rose, diante de Deus e diante dessas testemunhas, a senhora aceita Jesus Cristo como Salvador da tua vida e renuncia a nascer uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo para viver assim como sou, uma nova criação eu sou. Aleluia. Deus abençoe o nome Louvado de seja Jesus. o nome do Senhor. Irmã Natânia Ferreira. Lé. Natânia Ferreira Lé. Eu não dou altura, né? A gente sobe no banquinho. Aleluia! Glória a Deus! Irmã Natânia. Em razão do fato de você já ter crido em nosso Senhor Jesus Cristo e tê-lo recebido como seu Salvador pessoal, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em obediência à grande comissão e segundo sua profissão de fé no Senhor Jesus Cristo, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diante de sua confissão de fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o seu Salvador, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você aceita esse batismo? Diante de Deus e diante dessa testemunha, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo em ti. Aleluia, glória Sou a Deus, mais que aleluia. vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou, uma nova criação eu sou. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão Manuel Messias Pereira da Silva. Irmão Manuel Messias, em razão do fato de você já ter crido em nosso Senhor Jesus Cristo, ter recebido como seu Salvador, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em obediência à grande comissão e segundo sua profissão de fé no Senhor Jesus Cristo, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diante de sua confissão de fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o seu Salvador, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de
Glória, Aleluia, aleluia, aleluia. Pastora Janaína, você pode fazer oração? Amém. Deus amado, Deus santo, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, Senhor, por esta oportunidade. Que seus filhos estão nascendo de novo em Ti, Senhor. Amém. Seus filhos estão nascendo de novo, Senhor, para viver uma nova vida em Ti, Senhor. Deus amado, Deus santo, que o Senhor venha continuar abençoando a vida dos Teus filhos. Que a cada dia mais eles venham continuar caminhando com o Senhor, tendo uma vida de comunhão contigo. Amém, que a cada dia eles possam expressar para o mundo que eles são novos em Ti. Seus Amém, filhos, Senhor, ó Pai, louvado seja o Teu nascidos nome. novamente em Cristo Jesus. Amém, Deus amado e Senhor. Deus santo, abençoa os Teus filhos. Abençoa, Senhor, a vida deles, o dia a dia verdade, deles, o Senhor. caminhar deles. Que eles não venham se desviar da Tua presença. Que eles venham cada dia permanecer firmes, Senhor, junto contigo, ó Pai. Que cada dia mais eles venham buscar a Tua presença, a Tua face, conhecer mais e mais do Senhor. Pai, que Tu venha abençoar a vida dos Teus filhos, que neste dia, Senhor, resolveram, se posicionaram em ter, Senhor, uma vida em Ti, uma vida em Cristo, Senhor. Assim como nós também abençoamos a vida dos nossos irmãos que estão aqui, Senhor. O Senhor venha abençoar cada um de nós, que a cada dia mais nós venhamos ter uma vida de comunhão contigo. O Senhor venha guardar a vida de cada um. O Senhor venha ungir cada um, capacitar cada um. Ah, Pai, que Tu venha, Senhor, estar, Senhor, em nome de Jesus, alicerçando cada um, Senhor, na Tua palavra. Que eles possam, Senhor, ter uma vida de comunhão contigo. E nós abençoamos a vida de cada um. Assim Essa é a seja, oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Toma teus servos, ó Pai, Aleluia. agora, ó Pai querido, ó Pai das águas, e agora, ó Pai, estamos, ó Pai, nascendo de novo para a honra e glória do Teu santo nome. Assim, ó Pai querido, conduz eles, ó Pai querido, Deus tremendo, para continuar fazendo, ó Pai querido, a Tua obra. Conduz eles, ó Pai querido, para que não possa olhar para trás, Senhor, mas que possa focar, ó Pai, na Tua presença. Ó Pai, lutas, ó Pai, temos na face da terra, mas contudo, ó Pai, o Teu nome tem que ser glorificado sobre a nossa vida. Assim conforta, ó Pai, todos os Teus servos, capacita eles, ó Pai, cada dia mais da Tua palavra, para fazer a Tua vontade na vida deles, porque tomamos uma decisão de servir, Senhor. Tomamos uma decisão, ó Pai querido, de fazer não a nossa vontade, mas a Tua. E assim, ó Pai querido, Deus tremendo, ó Pai querido, Deus santo, que eles possam, Pai, Te honrar, ó Pai, cada vez mais e mais diante Amém, da Tua Senhor. presença. Assim, ó Pai querido, Deus tremendo, que a partir de hoje, ó Pai, eles possam contemplar quão grande és Tu, Senhor, sobre a vida deles cada vez mais, e aquilo que Tu é capaz de fazer sobre a vida de cada um. E assim, Pai querido, faz a Tua obra na vida de cada um dos Teus servos que iam descer as águas, em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, ainda no mesmo Espírito, Senhor, nós queremos Te agradecer, Pai, por esse dia, pela oportunidade, Senhor, de estar levando, meu Deus e meu Pai, aqui, Ana e irmão Messias, Senhor, para Ti. Que o Senhor faça deles um canal de bênção, faça nada, Senhor. Resplandece a Tua glória, resplandece, Senhor, a Tua luz sobre a vida deles. Que o Senhor dê força, Senhor, na caminhada. Que o Senhor sustenta, meu Deus, meu Pai, na caminhada. Pai, obrigado, Senhor, pelo fortalecimento, Senhor, de mais ajudadores, de mais trabalhadores, ó Pai, para o Teu reino, para a Tua seara. Pai, a gente como igreja, Senhor, que venhamos cuidar, Senhor, da vida espiritual, da vida física deles, das suas famílias, Senhor, levando-os todos, meu Deus e meu Pai, ao arrependimento de pecados, Senhor. Pai, que o Senhor manifesta, Senhor, a Tua Shekinah sobre a vida de todos. Obrigado pela igreja, Senhor, que estão em suas casas, intercedendo. Obrigado pelos irmãos que estão assistindo. Que o Espírito do Senhor esteja sobre a vida deles. Pai, obrigado, Senhor, porque juntos, Senhor, por meio de comunicação, ou aqui mesmo, Senhor, estamos fazendo a obra, Senhor, dando continuidade ao Espírito Santo, para levar o homem, Senhor, ao reconhecimento do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Senhor, porque hoje chegou salvação na vida desses irmãos. Eu profetizo, meu Deus e meu Pai, que esses três irmãos, a irmã Rosa, Natânia e o irmão Messias, são nova criatura. O velho homem, Senhor, ficou aqui sepultado. E hoje, meu Deus e meu Pai, eles têm vida e vida em abundância. É um homem, Senhor, usado por Ti. São mulheres, meu Deus e meu Pai, usado por Ti, cheio da virtude, cheio da Tua glória. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que isso não seja, Senhor, para o nosso ego, mas que isso seja para o nome do Senhor ser exaltado.
Pai, que nessa manhã o teu nome seja exaltado. Que o Senhor venha estendendo bênção, meu Deus, meu Pai, sobre a face da terra. Mediante, meu Deus, meu Pai, a pandemia, pessoas estão sendo enterradas, Senhor, no seu corpo físico. Nesse dia, Senhor, pessoas estão nascendo para Ti. Hoje, meu Deus, meu Pai, esses irmãos estão nascendo para Ti como uma nova criatura. Pai, cuida deles, cuida de todos, cuida de cada irmão. Assim nós te agradecemos, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem nos concedido. Continua, Senhor, no comando, Senhor, desse Brasil, no comando dessas nações. Pai, mediante a essa pandemia, Senhor, que pessoas venham Te aceitar, que batismos, meu Deus, meu Pai, serão realizados, Senhor, para a glória e honra do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces ricas comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos, não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja diz: amém. Sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Encerra e compartilha.